Aula dessa série de web palestras. Hoje somos eu, Fernanda, coordenadora do CIEVES, como palestrantes, e a doutora Lígia, médica infectologista. Então, a gente vai falar um pouco sobre monitoramento, rastreamento, isolamento de casos confirmados, né, ou suspeitos para COVID. Então, inicialmente, a gente vai passar um vídeo que a nossa equipe de comunicação fez. Um videozinho mostrando, recapitulando a primeira aula que a gente fez sobre o manual, na quarta-feira, sobre aqueles períodos de transmissão, de período de incubação, qual o período ideal para as coletas, para que vocês entendam, porque isso vai ser a base para o entendimento da aula de hoje. Esse vídeo foi desenvolvido pela equipe de comunicação da DIV e está disponível nas redes sociais da DIV. DIV Santa Catarina, se vocês quiserem acessar depois ele vai ficar disponível para todos e a gente também vai encaminhar. Poderiam colocar, por gentileza?
A gente espera que vocês tenham gostado dessa animação e que consigam relembrar aquelas explicações que a doutora Lígia fez na última aula. Agora eu vou pedir para vocês aguardarem um momentinho só para eu colocar a apresentação. Eu não consigo ampliar. Deu. Então, como eu falei anteriormente, essa é a nossa última aula. Pelo cronograma, então, hoje a gente vai falar da investigação, do monitoramento, do rastreamento e do isolamento. A investigação dos casos, eu nem vou me ater muito, porque já está descrito lá no manual e não foge muito da investigação de outras doenças infecto-contagiosas, né? Então, sempre que tiver um caso positivo, é muito importante que vocês levantem todos os dados desse caso positivo, através de várias fontes de informação, seja o próprio paciente, seja de prontuários, das fichas de atendimento, dos próprios laudos dos laboratórios, ou informações com os familiares e com pessoas próximas a esse caso, né? É recomendado que a investigação ocorra utilizando as fichas de notificação e investigação, porque isso facilita no momento que vocês vão proceder com essa investigação, né? O raciocínio, vocês sabem qual é a sequência de perguntas que tem que fazer, até para não haver esquecimento, mas isso já é o trabalho normal das vigilâncias epidemiológicas, né? Então, isso eu acho que vocês já sabem fazer super bem. Acho que o que tem mais dúvidas que a gente recebeu pelos e-mails e pelas outras fontes de comunicação foram as orientações para o isolamento. Então, vou começar falando de cada um dos fluxos, tá? A gente desenhou para facilitar no manual um fluxo para cada caso, mesmo que vocês tenham percebido que em alguns momentos a gente se repete, mas é isso mesmo, tá? É para facilitar o entendimento de vocês. Então, no fluxo daquele caso suspeito de COVID, então, de casos suspeitos que são leves a moderados, tá? Então, um caso de síndrome gripal. Se ele faz um teste de RT-PCR, preferencialmente coletar entre o terceiro e o sétimo dia do início dos sintomas, como vocês já viram ali na apresentação. Então, se ele tiver um resultado negativo, ele pode retornar às atividades se ele apresentar melhora dos sintomas e não apresentar mais febre nas últimas 24 horas, tá? Aquele caso sintomático, também leve a moderado, que testou positivo, ele deve ficar afastado 10 dias a contar do início dos sintomas. Por quê? Aí a gente volta ali no desenho da animação, tá? Então, lá na animação, ele mostra mais ou menos a mediana de 5 dias do início até o início dos sintomas. Então, quando a pessoa se infectou, até ela começar a desenvolver os sintomas, né? A mediana é esse período de 5 dias. E a partir do primeiro dia dos sintomas, ela começa a multiplicação de vírus dentro do organismo. E como eu falei para vocês também na aula anterior, lá pelo 10º dia, a gente já começa a reduzir a quantidade de vírus e ela passa a não transmitir com tanta... ela já passa a não ser competente para transmitir. Então, esse indivíduo sintomático, que teve resultado positivo no PCR, se eu detectei o vírus pelo RT-PCR, quer dizer que ele está nessa faixa aqui, entre 1 e o 10º dia, por isso que ele precisa permanecer em isolamento nesse período. Agora, se eu tenho um caso sintomático que não realizou o teste, ou que fez um teste sorológico, independente do tipo de metodologia, daquelas 4 que eu falei para vocês, o ELISA, o CLIA, o ECLIA, ou o teste rápido mesmo, independente se ele é positivo ou negativo, ele tem que ser afastado por 10 dias a contar do início dos sintomas. Por quê? Que a gente também já comentou com vocês na aula passada que esses testes, eles não têm aqueles parâmetros que a gente fala de especificidade, sensibilidade, os valores preditivos, tão confiáveis, né?
Então, uma pessoa que está assintomática e que eu não tenho segurança com esses testes sorológicos para tirá-lo do isolamento. É diferente quando a gente vai fazer o diagnóstico, quando a gente vai contabilizar esse caso, né? Para esses fins, sim, a gente utiliza o resultado reagente como um caso positivo. Mas vejam bem, para acabar com a cadeia de transmissão, eu preciso detectar todos os que realmente são positivos ou que estão expostos. Então, eu não posso usar um teste que não tem uma confiabilidade tão boa para tirar esse cara do isolamento. Eu não tenho segurança. Por isso que, independente do resultado sorológico, eu vou deixar ele afastado por 10 dias, porque ele ainda tem sintomas, tá? E ele só sai se ele não manifestar mais sintomas em 24 horas. Ou se ele não tiver uma melhora clínica, não é nem manifestar os sintomas, tá? Nossa, eu vou complementar o que a Fernanda está dizendo, para tentar também a gente criar um raciocínio sistemático no dia a dia dos nossos atendimentos com os pacientes. O que define uma pessoa ficar isolada é o risco de transmissão e ter sintomas. São os dois pilares importantes, tá? Então, quando você tem uma pessoa assintomática, você tem uma pessoa que pode estar com vírus e pode estar transmitindo para as outras pessoas. Então, ela só vai ser indicada ela abandonar esse isolamento quando ela não oferecer mais o risco de transmitir esse vírus. E, conforme nós mostramos nos vídeos, nas explicações anteriores, isso ocorre a partir do 10º dia. Claro que tem casos que vão ser um pouquinho mais prolongados, a gente percebe que tem pessoas que prolongam um pouco mais os sintomas, e daí tem essa discussão das 24 horas sem febre, e que tem que estar com uma melhora clínica importante. Daí muita gente questionou o que é melhora clínica importante, né? Então, a gente precisa entender o seguinte: melhora clínica importante, nós fomos vendo ao longo da pandemia que, por exemplo, a cefaleia é um sintoma prolongado da Covid-19. Então, às vezes, a pessoa fica com uma cefaleia de 14, 20 dias. E não é porque ela tem cefaleia que ela é transmissora. Então, ela pode retornar às atividades após os 10 dias. O que deve chamar atenção para a gente segurar esse paciente no isolamento é uma tosse persistente excessiva, porque daí a gente pode cair numa exceção de uma excreção viral um pouco mais prolongada e uma transmissão maior. Mas isso é exceção. Então, se a gente tiver um paciente que passou 10 dias de sintomas, ele está sem febre, e ele tiver com uma tosse leve, esporádica, uma finalização de uma coriza, ele já não tem mais uma excreção viral tão grande. Isso que está acontecendo é um processo ainda de resposta da inflamação que o COVID causou no organismo. Então, essa inflamação te dá um pouquinho de tosse, te dá um pouquinho de coriza, mas o vírus, lembra lá daquela curvinha, o vírus já não está sendo excretado. Então, o que coordena o pilar é sintoma, tá bom? Para não transmitir a doença. Até porque alguns dos sintomas mais comuns na COVID são a perda do paladar e do olfato, e esses são sintomas que geralmente perduram por muito tempo, mas não quer dizer que a pessoa ainda esteja transmitindo. Hoje a gente vai fazer uma apresentação no formato um pouquinho diferente. Eu não falei para vocês inicialmente. A gente vai fazer uma apresentação conjunta, tá? Eu vou explicando e a doutora Lídia vai fazendo as considerações. Agora, para aquele caso assintomático que não refere contato com nenhum caso confirmado laboratorialmente, né? Aquela pessoa que resolveu fazer um teste. Então, e ela não apresenta sintomas nenhum. Então, esse caso, se ela resolve fazer um teste de RT-PCR e ela tem um resultado negativo, ela não tem sintomas, ela não teve a viremia detectada, né, porque ela tem um resultado de RT-PCR negativo, ela pode retornar às atividades. Aquele caso que tem um resultado positivo no PCR, ele deve ser afastado por 10 dias a contar da data da realização do teste. Isso por quê?
Eu não sei quando, porque no sintomático é muito fácil a gente determinar o dia que ele teve sintomas, né? Na maioria dos casos, tem aqueles casos que realmente a pessoa fica até na dúvida, mas na maioria dos casos a gente consegue determinar o primeiro dia. No assintomático eu não tenho esse parâmetro. Então, o que eu vou olhar? Lembrem novamente que o PCR ele detecta o quê? O RNA viral. Então, eu preciso ter o vírus dentro do meu organismo, certo? Então, a gente sabe que o período de transmissão, ou seja, o período médio para os casos leves, a gente fala assim, de modo geral, tá? Tanto na apresentação, vocês vão ver que a gente colocou os dias, aqui a gente está colocando também dias mais específicos, mas assim, eu posso ter um período de incubação menor que 5 dias, eu posso ter um período de incubação maior que 5 dias, eu até posso ter um período de transmissão também um pouco maior, e a gente vai ver em alguns casos, tá? Mas, de modo geral, isso daqui é um padrão, isso representa 80% dos casos. E lembrando que esse vídeo e essa apresentação são para aqueles casos de leve a moderado, tá? Então, no caso, se eu detecto um RT-PCR positivo, num caso assintomático, quer dizer que ele deve estar aqui neste período de 10 dias. Por isso que a orientação é afastá-lo por 10 dias. Porque se o cara, por acaso, estiver no dia 1 de multiplicação viral aqui, digamos, eu ainda vou ter essa margem de afastá-lo por 10 dias, certo? Se ele estiver aqui no 7º dia, eu vou afastá-lo por 10 dias, porque eu não tenho essa informação. Então, eu vou trabalhar sempre com uma margem de segurança, tá? Agora, se a pessoa é assintomática e ela fez um teste sorológico, incluindo o teste rápido, independente do resultado positivo ou negativo, esse paciente pode retornar ao trabalho. Porque, como eu já falei para vocês, todos aqueles testes, eles não são tão específicos, a gente não utiliza, teoricamente, se ele já teve exposição e ele já produziu anticorpos, ele não está mais transmitindo, na maioria dos casos. Existem as exceções? Existe aqueles casos que começam a produzir anticorpos com ainda uma concentração de vírus no organismo capaz de transmitir. Mas isso são as exceções, né? Na maioria dos casos não é isso que se vê. Então, esse paciente que não apresenta sintomas, essa é a diferença do sintomático, ele poderia retornar às suas atividades mesmo com o exame de sorologia positivo. Lembrando que esse caso já estaria aqui a partir mais ou menos do 8º dia, né? Ele é um caso assintomático que já está produzindo anticorpos. Então, ele já estaria aqui mais ou menos no 8º dia de início de sintomas, para um sintomático, digamos assim. Então, se ele já está produzindo anticorpos, ele já está reduzindo a sua carga viral, tá? Vou interromper, Gibô, a gente vai fazendo nosso bate-papo. Eu acho que esse é um ponto-chave da nossa discussão, né? Porque isso vai estar acontecendo e está dando um pouco de susto nas pessoas ouvirem, ela tem um teste rápido positivo e vai continuar trabalhando, não vai passar para ninguém. Então, nós que somos multiplicadores de informação, precisamos saber explicar o porquê. Então, ratificando o que a Fernanda disse, significa, eu estou assintomático, sem sintomas. Estudos estão cada vez mais provando que os assintomáticos têm pouca chance de transmissão. Então, já temos um fato. O segundo fato é um teste sorológico, que demonstra que a partir do 8º, 9º dia que pode estar sendo coletado esse exame, né? Que é um período em que a viremia já praticamente zerou. Então, ele está assintomático com viremia praticamente zerada. E ele vai ter que seguir as regras de uma pandemia, de uso de máscara, higienização das mãos para o seu dia a dia. Então, aí está a explicação do porquê ele não precisa estar em isolamento. É isso que vai ter que ser difundido para as pessoas no nosso novo dinamismo da pandemia. Isso está causando muita dúvida e isso todo mundo que está aqui hoje deve tentar entender. Eu sei que a gente está numa sexta-feira, né? Mas levar isso para casa, para na segunda, terça, já ter isso bem sedimentado e poder multiplicar essa informação.
Agora a gente parte para os fluxos mais complicados, na verdade, né? Porque eu acho que o do sintomático e do assintomático fica mais fácil de vocês entenderem. Primeiro, a gente tem que pensar quais são as definições de contato próximo e de contato domiciliar. Isso é muito importante, tá? Então, contactantes próximos é aquela pessoa que teve um contato direto, por exemplo, apertando a mão, com um caso confirmado. Ou uma pessoa que esteve a menos de 1 metro de distância por um período mínimo de 15 minutos, com um caso confirmado sem utilização de máscara. Quando a gente fala máscara, a gente também discutiu muito isso, se colocaria só dessa forma no manual, vocês veem que essa tem uma diferença, porque o do Ministério não utiliza essa informação, mas a gente considera que todos esses cuidados de precaução individual, seja a utilização de máscara, a utilização de álcool, lavar as mãos com muita frequência, eles realmente são efetivos. Então, a gente colocou a utilização de máscara, mas deve ser pensado todos esses outros cuidados, né, de precaução. Por exemplo, eu estive numa sala, numa reunião com várias pessoas, e uma delas deu positivo, e ela estava com início de sintomas, mas ela nem se tocou. Eu sou um caso, um contato próximo? Depende. Eu estava usando máscara, eu me descuidei, eu toquei muito no ambiente e depois levei a mão na boca, não lavei as minhas mãos, não estava usando álcool em gel o tempo todo? Se sim, eu posso ser considerado um contato próximo. Agora, se não, eu me cuidei o tempo todo, eu tenho plena noção disso. Aí já muda de figura, então não sou considerado esse contato, tá? Então, tudo isso depende de uma série de avaliações, que nem tudo a gente consegue contemplar no manual, tá? E a outra definição de contato próximo é o profissional de saúde ou outra pessoa que prestou assistência a um caso de COVID sem utilizar equipamentos de proteção individual ou que estava utilizando um EPI danificado, por exemplo. E o contactante domiciliar é mais fácil, né? Aquela pessoa cujo contato domiciliar que tem um contato domiciliar, né? Que reside na mesma casa, no mesmo ambiente. Então, também, os outros critérios de pessoas que dividem dormitórios, de crianças numa creche, de alojamentos, daquelas pessoas privadas de liberdade, onde cada cela, cada ala, a depender do tipo de exposição, é também considerado um contato domiciliar, aquelas pessoas que residem em lares de idosos também são consideradas, porque elas têm contatos muito próximos, né? Então, esse tipo de contato é considerado um contato intradomiciliar. Então, o primeiro fluxo é o contactante próximo e domiciliar de casos confirmados. Então, vocês viram lá que a gente tem 7 fluxos no manual. Um é daquela pessoa assintomática, o outro é do assintomático que fez o teste, mas não é contato. E a gente tem os fluxos dos contactantes sintomáticos e assintomáticos, tanto para contactante próximo e contactante domiciliar. E nesses casos, o fluxo é igual. Exatamente, eles são iguais e a gente deixou propositalmente no manual, para ficar mais fácil o entendimento mesmo, para que vocês fossem sedimentando suas informações de que alguns protocolos são iguais mesmo e para ser redundante, tá? Mas aqui na apresentação não tem por que a gente falar 2 vezes, então a gente juntou, tá? Então, este caso é o contactante que tem sintomas de casos próximos e domiciliares. Na verdade, ele é igual ao primeiro fluxo que eu apresentei para vocês, porque não muda, não me importa se eu sou sintomático, se eu tive contato ou não. Eu sou um sintomático, então a conduta vai ser a mesma, tá? Mas a gente vai falar de novo para recapitular. Então, se eu sou um sintomático e tive contato com um caso positivo, é um contato próximo ou domiciliar, né? Para a gente deixar bem claro. Se eu consigo fazer um RT-PCR ou um teste por pesquisa de antígeno e eu tenho resultado negativo, eu posso retomar as minhas atividades desde que eu não apresente mais sintomas, certo? Naquela questão, melhora clínica, sem febre nas últimas 24 horas. Se eu sou um caso positivo, eu vou ficar afastado por 10 dias. Só posso retornar se eu não apresentar mais sintomas nas últimas, assim, se eu não tiver uma melhora clínica, como a doutora Lígia falou, nas últimas 24 horas.
mas deu 10 dias e eu ainda estou com muita tosse. Eu vou passar por uma avaliação médica e ele vai dizer, olha, talvez você precise ficar mais tempo em isolamento, tá? Nós estamos trabalhando com o comum, não com a exceção. Mas Isso. Assim... Ou de modo geral, eu fui positivo, fiquei 10 dias afastado, mas eu ainda continuo sem sentir cheiro, sem sentir o meu paladar, eu não tenho fome. Mas eu tive melhora de todos os outros sintomas. Não tenho mais coriza, tenho pouca tosse. Eu posso retomar? Pode, mas aí a orientação é que passe por uma avaliação médica novamente, tá? Agora, eu sou sintomático, tenho um contato próximo, que foi confirmado laboratorialmente, e aqui vai subir uma informação. Quando a gente fala de contato com caso próximo, porque eu não passei o slide, sobe essa informação que foi a nossa última atualização do manual, tá? Porque isso estava surgindo muitas dúvidas, então só vou... A gente considera contato próximo de caso confirmado laboratorialmente por RT-PCR ou por teste rápido para pesquisa de antígeno. Por quê? Porque lembram lá da apresentação, se eu tive um resultado positivo para PCR ou para antígeno, eu estou nessa situação aqui. Eu tenho vírus dentro do meu organismo, ou seja, eu posso estar transmitindo ainda. E é isso que a gente não quer, por isso a gente faz o isolamento, certo? Agora, o que eu faço com aquele contato próximo de um caso positivo por um teste sorológico? Daí esse cara, o contato teoricamente positivo, ele tá aqui, ó, ele tá produzindo anticorpos já para ser positivo num teste sorológico, né, um teste rápido. Teoricamente ele não tá mais transmitindo. E eu não sei, mesmo com o resultado de IgG ou de IgM, eu não botei aquele gráfico daquela aula de quarta-feira aqui que mostra quando eu começo a ter o meu pico de carga viral, quando eu começo a ter, né, a produção de carga viral, tem o pico, e quando eu começo a ter a produção dos anticorpos, do IgM e do IgG. Mas eu espero que vocês lembrem, diferente de outras doenças, que o IgM é produzido antes, depois vem o IgG e assim vai, na COVID o que a gente vê é que IgG e IgM são produzidos quase juntos ali, né? Então, mesmo que eu tenha uma pessoa com IgM positivo, eu não sei se ela se infectou há 10 dias atrás, há um mês atrás, porque ainda tem casos de produção de IgM em um mês, né? E aí, esse cara, ele não tá mais transmitindo. Então, a gente ia acabar afastando muita gente, né? A gente perde o parâmetro, né, Isso. Fernanda? Acho que essa é a explicação. Quando o teste sorológico a gente fez, aí a gente perdeu o parâmetro. Então, a gente não pode considerar aquele lá para definir o isolamento do contato. Teste sorológico não vai ser útil para nós para isolamento de contato. E eu acho que a doutora Lígia usou uma palavra corretíssima, o parâmetro, tá? E daí vocês poderiam me perguntar, tá? Mas o ideal não é a gente isolar todo mundo? Então, eu não deveria pecar por excesso aqui também? O ideal, sim, no mundo ideal, a gente deveria isolar todo mundo, né? Deveria estar todo mundo quietinho em casa. Mas não é o que acontece. E aí a gente começa a pensar nos serviços essenciais, naqueles profissionais de saúde, da segurança, né? E, na verdade, na vida de todo mundo, eu consigo afastar todo mundo? Infelizmente, eu não consigo. Então, a gente tem que ter os parâmetros, né? E aí, por isso que no fluxo a gente deixa claro, né? Depois a gente deixa claro na atualização que o que a gente considera como contato próximo de caso confirmado é aquele cara que ainda está no período de viremia, teoricamente. Então, ele está aqui, né? Ele está com PCR positivo, um teste de antígeno. Ele está cheio de vírusinhos dentro do organismo, tá? Eu acho que eu já passei. Tá, e agora, se eu tenho... se eu sou um caso sintomático, contato intradomiciliar ou contato próximo, eu faço um teste sorológico, independente do resultado, ou se eu não consigo realizar um teste, mas eu sou contato próximo. Aí é diferente. Sintomas. Isso, eu tenho sintomas. Então, eu tenho que ser afastado por 10 dias. Por quê? Porque eu tenho sintomas, é o que a doutora Lígia falou, né? Eu não fiz o teste, ou tive, sei lá, um IgG negativo. Lembra que a gente não descarta caso com resultado de sorologia negativo, a gente não faz isso, por causa das características desses testes. A gente não tem confiabilidade
dessas metodologias para isso. Então, essa pessoa que é sintomática, ela vai ficar afastada por 10 dias, e ela só retorna depois que apresente uma melhora clínica, tá? É bom que a gente vai fazendo essa aula e conforme a gente vai ouvindo, a gente vai criando coisas para ser faladas. Então, eu acredito que, para ficar bem claro isso, mais uma vez, eu vou ser repetitiva hoje, tá, gente? O isolamento, ele é muito mais baseado no sintoma do que no tipo de teste. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente se precisa isolar uma pessoa ou não, pensando na transmissão da Covid, é a presença dos sintomas. E a segunda é o teste que indica que está tendo viremia. E qual que é o teste que indica que está tendo viremia? PCR e teste rápido de antígeno. Então, esse é o nosso raciocínio. O isolamento ele é baseado em sintoma e testes que indicam viremia. Teste sorológico não indica viremia. Então, ele não é o pilar para indicar isolamento. O que é o pilar é o sintoma e o outro tipo de teste. Agora, essa questão que é muito discutida, que é a questão dos contactantes próximos e domiciliares de casos confirmados para COVID, que são assintomáticos, tá? Eu acho que esse daqui é o fluxo que que vocês mais tiveram dificuldade mesmo de entender. E eu concordo que foi o que a gente mais teve dificuldade para fazer também, tá? Então, assim, ele é assintomático, mas ele tem um contato próximo positivo. Esse que é caso confirmado, dá para aparecer lá de novo? Tem um quadradinho? Não? Vai. Lembrando que contato confirmado, a doutora Lígia está me lembrando da apresentação aqui, né? Eu faço e eu esqueço de colocar. Então, ele é confirmado laboratorialmente por RT-PCR ou pesquisa de antígeno. Tá? A gente vai ser bem repetitiva hoje, mas eu acho que vai valer a pena no final. Depois vocês reclamem se a gente estiver sendo muito chato. Mas o caso assintomático que consegue fazer o RT-PCR, na verdade, assim, ele é um caso assintomático e ele tem o contato próximo ou intradomiciliar. Ele já precisa ser afastado, tá? E aí ele precisa realizar o RT-PCR ou um teste de antígeno. A coleta deve ser realizada entre o 5º e o 10º dia do último contato com o caso confirmado. E aí todo mundo pergunta por quê? Elas estão loucas de fazer isso, para inventar moda, para ter mais dificuldade para a gente fazer aqui na ponta. Não é isso, tá? Vou explicar para vocês um pouquinho aqui no slide. Já dei uma prévia. E aí, o que acontece? O caso assintomático, lembra lá no início que eu falei que a gente não tem esse parâmetro para dizer que ele não teve sintomas, então eu não sei quando que é o período de viremia dele. E eu também não sei precisar quando que ele está incubando ali, né? Então, o que a gente considera? A gente considerou os 5 dias, a média dos 5 dias do período de incubação, mas os 5 primeiros dias de um suposto período de viremia para ter essa coleta do PCR, tá? Vou tentar recortar essa régua aqui para vocês entenderem no próximo slide. Ó, aqui. A gente quer pegar o contactante assintomático de caso intradomiciliário próximo nessa fase aqui, porque eu não sei qual é o período de incubação dele e eu não sei o período de viremia. Se eu for coletar uma amostra de PCR para ele, no dia seguinte do... Obrigada. Desculpa. No primeiro dia após a confirmação, no primeiro dia após o contato dele com o caso confirmado, ele pode estar no período de incubação, então eu não vou pegar o PCR, né? Ou aqui ainda, no 3º dia após o contato dele, ele pode ainda estar no período de incubação. Então, quando a gente afasta essa pessoa, faz após o 5º dia e até o 10º ali, eu corro o risco de... eu não corro o risco de ter um falso negativo, né? Porque eu vou ter mais confiabilidade no resultado desse teste, tá? E aí, se ele me dá negativo, eu posso confiar, porque teoricamente eu estou tentando pegar o período de viremia dele. Aí ele pode retornar às atividades. Agora, se ele der positivo, e aqui vem uma situação que foi relatada até por vocês, por isso que é muito importante essa discussão. Aqui a gente estava considerando que esse caso positivo aqui viesse para cá, tá? Então, eu sou um paciente assintomático, contato
próximo ou intradomiciliar, de caso confirmado, e eu tenho o resultado positivo de PCR, e antes, e no manual de vocês, que vocês têm acesso, ainda estava dizendo assim, o paciente deve ficar afastado por 14 dias. Mas, na verdade, não tinha muita lógica, né? Por quê? Eu já vou explicar por quê. Então, a gente vai mudar no manual, tá? Não foi alterado ainda, vai sair uma nova alteração, mudando estes fluxos, dizendo que o caso que der positivo, o caso assintomático que der positivo, ele vai ser afastado por 10 dias a contar da data da realização do teste. Assim como aquele segundo fluxo que eu mostrei para vocês de caso assintomático, porque não muda muito, tá? Provavelmente a gente discutiu várias vezes. Lembra que eu falei para vocês que a gente fez 2 fluxos diferentes e depois a gente deixou igual? Então, numa dessas, a gente deve ter discutido alguma coisa e ficou assim, tá? Mas essa é uma errata que a gente agradece. Vocês discutiram e a gente viu que não tinha lógica, não tinha sentido. Então, por que ele vai ser afastado 10 dias com um RT-PCR positivo? Justamente pelo mesmo motivo que eu expliquei para vocês no segundo fluxo. Se ele tem um PCR ou um teste de antígeno, ele está nessa fase aqui, né? Entre o primeiro e o 10 dias. Né? Ele não tem sintomas, mas ele tem a viremia. Então, se eu fiz o teste no dia 1, ele vai ficar 10 dias. Se eu fiz o teste no dia 4, ele vai ficar mais 10 dias. Então, eu não corro o risco de liberar um contactante assintomático transmissor. Exatamente, tá? Agora, é diferente se ele não realizou o teste ou se ele fez um teste sorológico, independente do tipo, independente do resultado também, se positivo ou negativo. Essa pessoa ela tem que ficar 14 dias a contar da data do último contato com o caso confirmado. Por quê? Se ele não fez o teste, é lógico, não tem como saber se ele foi infectado ou não. Com o teste sorológico, o negativo eu não descarto, né? E o positivo também, eu também não posso, eu não tenho 100% de confiabilidade num teste sorológico para poder liberar, porque eu sei que essa pessoa, ela teve exposição com o caso confirmado, né? Então, e a gente quer impedir que a cadeia de transmissão continue, então eu não vou arriscar a liberar essa pessoa. E por que essa pessoa tem que ficar 14 dias afastada, e aquela que deu PCR positivo tem que ficar 10 dias. Aí a gente volta lá de novo no desenho, porque eu não fiz o PCR, eu não sei se ela está tendo carga viral, né? Que é diferente. O PCR, eu sei que ela provavelmente está nesse período de tempo aqui, entre 1 e 10 dias. E o meu caso, como é assintomático, no sorológico, se ele não fez o teste, eu não sei se ele tem viremia ainda. Ele pode estar aqui ainda, no dia 4 de período de incubação. Então, a gente juntou esses 2 períodos, por isso que dá mais ou menos uns 14 dias, tá? A gente juntou mais ou menos essa mediana do período de incubação, mais esses possíveis 10 dias do período de transmissão, por isso que dá uns 14 dias, porque eu não sei em que fase ele está, em que período epidemiológico ele está, mas eu sei que ele teve exposição, com um caso confirmado, né? Então, eu acho que esse slide é o que mais gera dúvidas, eu acho que talvez fique mais claro assim, tá? Dessa forma. No final da apresentação, mas da parte final, a doutora Lígia vai dar alguns exemplos, e aí a gente vai responder alguns questionamentos, tá? Mas muitos questionamentos a gente já está respondendo ao longo da apresentação também. E aqui, então, o último fluxograma é o de isolamento para casos graves, suspeitas de Covid-19 em ambiente hospitalar. Então, esse daqui eu acho que é um pouquinho mais fácil, ele ficou um pouquinho maior, mas assim, o caso de síndrome respiratória aguda grave, que realizou um teste de RT-PCR, ou um teste rápido para pesquisa de antígeno, se ele deu negativo, eu tenho que repetir um outro teste em até 48 horas, tá? Se ele continuar negativo, ele pode sair do isolamento após 10 dias do início dos sintomas, se ele apresentar as melhoras clínicas, importante, né? E não apresentar febre nas últimas 24 horas. Agora, se ele for positivo no primeiro exame, ou se ele der positivo no segundo exame, ele deve permanecer em isolamento por 20 dias a contar do início dos sintomas.
desde que tenha melhoras e Só não vai apresente sair, né? febre, tá? Da mesma forma, aquele caso que não conseguiu realizar um teste ou que tem o resultado de teste sorológico. Se ele for positivo ou se ele for negativo, ele também tem que ficar 20 dias em isolamento, tá? Aqui eu vou pedir para a doutora Lígia explicar um pouquinho melhor para vocês. Então, pessoal, é o seguinte, quando você imagina uma síndrome respiratória aguda grave, você imagina que seja um paciente que tem um perfil de agravamento, né? A gente tem estudado que quem se agrava são os grupos de risco, então seriam pessoas que a gente supõe que teriam uma excreção viral mais prolongada. Por quê? Porque ela teria um retardo no desenvolvimento do sistema imunológico na produção de anticorpos. Então, a gente mantém ele isolado por mais tempo, porque aquela produção de IgM, IgG, tem sido falado nos estudos que ela está sendo mais tardia. Então, a viremia, aquela curvinha que a gente mostra que a tradicional é até 10 dias, tende a ser um pouco maior em quem é um paciente com síndrome respiratória aguda grave. Então, aí a explicação dos pacientes imunodeprimidos e dos pacientes com síndrome respiratória aguda grave de ficar isolado até 20 dias e só podendo sair após as 24 horas da melhora clínica. É esse retardo no sistema imunológico de uma produção de defesa, prolongando assim a excreção viral e o risco de transmissão. Eu vou tentar voltar aqui para a figura, porque às vezes fica mais fácil de a gente visualizar, tá? Então, assim, esses gráficos, eles foram desenhados, como eu falei anteriormente, para os casos leves a moderados, tá? Então, esses padrões de tempos aqui são para os casos leves. Os casos graves, eles geralmente não se enquadram nessa régua aqui. A gente não pode transpor essa régua para os casos graves. Por quê? Porque os casos que agravam, que têm mais sintomas, que evoluem para uma síndrome respiratória aguda grave, ou de pessoas que são imunodeprimidas, elas podem ter um pico de viremia maior aqui, então, maior do que 10 dias. Essa curva, ela pode se deslocar um pouco. Da mesma forma que que a produção de anticorpos pode se retardar, também. né? Isso. Ela pode ser mais para frente mesmo, né? Então, pode ser que eu não comece a produzir anticorpos aqui, por isso que o meu corpo não consegue combater o vírus, que ele vai ser produzindo mais para frente. Então, o fluxo para casos graves, ele é um pouquinho diferente, tá? Aí os tempos são maiores. Aqui, acho que a doutora Lígia já comentou. Então, mas só para a gente ter atenção novamente, tá? Nós não utilizamos os testes sorológicos, o teste rápido sorológico de anticorpos, o ELISA, o ECLIA, o CLIA para COVID, como critério para isolamento ou a suspensão, independente da imunoglobulina, se IgA, se IgM, se IgG. No início, a gente até falava lá nas orientações, IgM eu deixo a pessoa mais 7 dias em casa. Então, assim, na verdade, os novos estudos estão dizendo que não devem ser utilizados para fins de isolamento ou suspensão, tá? Eles são devem ser estritamente utilizados para diagnóstico de casos, né, juntamente com as outras análises da equipe de saúde que vai atender o paciente, a clínica do paciente, todas essas informações, a evolução desse caso, mas eles não devem ser utilizados para isolamento ou para suspensão do isolamento, tá? E da mesma forma que o isolamento de indivíduos comprometidos, mesmo que eles venham a ter um quadro de síndrome gripal, casos mais leves, que eles se encaixem nesses casos leves e moderados, eles devem ter uma atenção diferenciada. Daí o período de isolamento deve ser maior de 20 dias, justamente por conta do que a gente explicou antes, porque eles têm uma resposta imune retardada, né? Mais atrasada, eles não respondem tão bem quanto uma pessoa imunocompetente, tá? Agora, sobre as orientações para o rastreamento e monitoramento de contatos. Então, o rastreamento de contatos, ele está sendo muito falado agora como uma das estratégias mais importantes, além das precauções individuais e do isolamento,
para combate da pandemia por Covid. Acho que você já tem até ouvido o termo em inglês, contact tracing, que é a mesma coisa, tá? Que nada mais é que a gente fazer o quê? Diminuir a propagação. Ele é utilizado, na verdade, para qualquer doença infecto-contagiosa, tá? Então, a partir da identificação de novas infecções resultantes da exposição de um caso conhecido. O que eu quero fazer? Eu descubro um caso positivo, eu vou investigá-lo, eu vou monitorá-lo, na investigação eu vou descobrir os seus contatos, eu vou fazer a mesma coisa com esses contatos, né? Vou investigar, vou monitorar, vou testar quando possível, e assim eu consigo isolar esses casos e prevenir o surgimento de uma próxima geração de infecções a partir de um caso, tá? São aquelas figurinhas que a gente mostra. Eu tenho um caso positivo que transmite para 3, essas 3 vão transmitir para mais 3, e aí continua a propagação do vírus, tá? Então, quais são os objetivos do rastreamento de contatos? É identificar e monitorar os contatos próximos e, né, domiciliares de casos confirmados de Covid-19, identificar oportunamente os possíveis casos em indivíduos assintomáticos. Isso é importante, porque quando eu faço o rastreio dos contatos, eu consigo pegar, às vezes, aquele assintomático que estaria transmitindo, mas por ser um contato, testando ou não ele, eu consigo fazer o isolamento dele e eu encerro a cadeia de transmissão dele. Então, isso é importante, tá? E eu consigo interromper as cadeias de transmissão, diminuindo o número de casos novos de Covid, né? Esse é o objetivo principal. Então, de novo, a gente retoma aqui aquelas definições de contato, que para fazer o rastreamento isso é importante, logicamente, né? A gente ter em mente o que é a definição de contato. Só lembrando que o contato é qualquer pessoa que esteve em contato próximo a um caso confirmado de Covid durante o seu período de transmissibilidade, ou seja, entre 2 dias antes e 10 dias após o início dos sintomas, dos sinais e sintomas do caso confirmado, tá? Gente, isso daqui é bem importante, porque muitas dúvidas vieram bem de encontro a essa definição. Mas se eu sou contato de um caso confirmado por sorologia, eu sou um contato, mas eu preciso passar por todo o procedimento de isolamento e tal, preciso fazer essa rastreabilidade desse caso? Não, porque aquilo que a gente comentou com vocês, ele não está, esse cara confirmado com um teste sorológico por anticorpos, ele não está no seu período de transmissibilidade, de modo geral, salvo raras exceções, mas de modo geral ele não está, tá? Então, eu não vou fazer o rastreio e aqueles fluxos todos que a gente falou de isolamento para esse contato que foi confirmado por algum método de sorologia, tá bom? E o contato próximo, definição de contato próximo e contato domiciliar, eu deixei aqui, porque a gente já comentou, né? Então, a gente está utilizando, então, as informações do guia do Ministério da Saúde em relação ao rastreamento de contatos. E esses quadrinhos, eles vieram lá desse guia, né? Então, aqui ele mostra o rastreamento de contatos próximos segundo os cenários epidemiológicos da Covid-19, tá? Então, existem 2 cenários, basicamente. Um cenário é aquele que eu tenho apenas os casos importados, que era o que a gente tinha no Brasil no início da pandemia, né? Como a gente não tinha doença, aqui os casos eram importados. Pode ser que daqui a pouco, quando a gente não tenha mais caso, a gente volte para esse cenário, né? Que tenha casos em outros países e aí a gente não tenha mais, a gente receba de novo os casos importados. Ou aqueles casos autóctones esporádicos, pensando num futuro, quando a doença se instalar, né? E virar uma doença como de sazonalidade, como a influenza. Ou pensando em clusters localizados, que são aqueles surtos localizados, né? Esperamos que estejamos nesses cenários em breve. Então, para esse caso, que é o cenário que a gente espera num futuro próximo e o cenário que a gente tinha lá no início da epidemia, em Santa Catarina, existem algumas recomendações, que é o quê? Identificar, capacitar e manter uma equipe de investigadores prontos para iniciar o rastreamento de contatos a partir do primeiro caso identificado. Nessa situação, sugere-se que todos os contatos próximos, que todos,
sejam identificados rapidamente, avaliados por uma equipe de saúde, testados, isolados e monitorados por até 10 dias. Existem muitos municípios que já se encontram nessa situação, né? Que tem poucos casos, que conseguem fazer o monitoramento de todos os contatos, que conseguem fazer a rastreabilidade de todos os contatos desses casos confirmados. Então, alguns municípios já se encontram nessa situação. Quando eu falo de modo geral, nível de estado, né? No estado, a gente não está nessa situação aí. E existe o outro cenário, que é o cenário da transmissão comunitária, e quando a gente tem uma curva epidêmica em ascensão acelerada. Então, a gente tem já a transmissão comunitária desde março no estado, e nós estávamos numa curva epidêmica em ascensão acelerada. Agora que a gente está vendo que estamos reduzindo, desacelerando aos pouquinhos, né? Mas ainda temos muitos casos confirmados diariamente. Então, nestes casos, quando a transmissão é intensa e disseminada no território, o rastreamento de contatos pode ser difícil de operacionalizar, mas deve ser realizado sempre que possível, priorizando os contatos domiciliares, os trabalhadores de serviço da saúde, da segurança pública e trabalhadores da atividade de alto risco, né? Casas de repouso, penitenciárias, alojamentos e etc. Então, hoje a gente está no cenário 2. A gente consegue rastrear todo mundo, porque, na verdade, é um trabalho enorme, né? Porque a gente tem que achar um caso confirmado, procurar os seus contactantes. Desses contactantes que forem dando positivo, eu tenho que abrir uma nova cadeia para rastrear esses contatos dele, e assim vai, né? E hoje, na situação que a gente vive, é muito difícil que a maioria dos municípios consigam fazer isso de todo mundo, e abrindo essas cadeias para investigação. Então, o que a gente tem que fazer é o máximo possível que der para fazer o rastreamento desses contatos, e se não conseguir, fazer a priorização mesmo desses grupos, né? Então, tentar fazer os contatos domiciliares por causa da exposição e desses outros grupos que eu citei para vocês. Acho que eu já falei um pouquinho, né? Então, assim, é importante fazer uma investigação detalhada dos casos de COVID, que foi mais ou menos o que eu expliquei agora para vocês, e existe uma ficha de rastreamento, tá? Lá no manual, a gente colocou uns anexos, que são os anexos também do guia do Ministério. Vocês vão ver que ele ainda está em fase de modelo. O Ministério tem uma série de propostas para fazer, até de colocar esse monitoramento e o rastreamento dos casos, talvez futuramente numa plataforma do eSUS, para fazer para ligar com os casos confirmados, bem interessante, mas assim, é uma proposta, né? Eles ainda estão avaliando como fazer, mas eles já deixaram as fichas, os formulários lá, até para facilitar os municípios, para os municípios para fazer investigação, né? O que eu preciso de informação para fazer um rastreamento? Que tipo de informação eu preciso para fazer um monitoramento? E a gente acabou deixando lá também como exemplo, já que a gente está citando essas estratégias no nosso manual, é importante já que vocês tenham essas ferramentas e já se familiarizem com elas, né? E quem quiser utilizar também já pode pegar como base para fazer as suas fichas, tá? Então, a partir de um caso positivo de COVID-19, eu rastreio os seus contatos. Mas, assim, rastreio todos os contatos, quais são os parâmetros que eu tenho que usar? Então, para os casos de COVID, confirmados para COVID, que são sintomáticos, eu vou abrir essa cadeia de rastreamento daquelas pessoas que tiveram contato próximo a ele nas 48 horas antes do início dos sintomas, tá? A partir daí começa, né? Isso, daí a partir daí começa o rastreamento. Não sei se ficou claro. Então, assim, tem um caso confirmado por laboratório. Eu vou fazer a investigação dos contatos próximos e intradomiciliar dele. A partir de quanto? A partir de 48 horas, de 2 dias antes de ele apresentar os sintomas. E vocês lembram por quê, né? Lembram da régua lá que a gente mostra, e do videozinho? Depois assistam o videozinho novamente. Ele mostra quando que começa o meu período de transmissão. Não é quando eu inicio os sintomas. A maioria dos trabalhos diz que são 2 dias, uma média de 2 dias antes de eu apresentar sintomas, eu já posso estar transmitindo. Depois vocês olhem o vídeo e percebam que
no dia 2, antes do início dos sintomas, a bonequinha lá, ela já começa a transmitir para o ambiente, ela já começa a liberar, o vírusinho não está mais só no pulmão dela, já está expelindo para o ambiente, tá? E os assintomáticos, como eu não tenho esse parâmetro de sintomas, eu vou considerar o quê? Eu tive o resultado positivo para ele, então eu vou fazer o rastreio dos seus contatos, todos os contatos que tiveram com esse caso positivo, 48 horas antes do resultado do exame, tá? E aqui, o que eu tenho que fazer? Como é que eu faço esses contatos? Lá no manual, eu até nem vou me estender muito aqui, porque está tudo descrito no manual, e eu acho que a gente já falou bastante até para ficar lendo, tá? Mas é muito importante que vocês saibam abordar, né? O que eu faço no rastreamento de contatos? Além de, eu identifiquei os contatos, e agora, como é que eu entro em contato? Então, assim, aqui fala um pouquinho do objetivo da estratégia, que eu já falei para vocês. Então, a necessidade de... O que a gente tem que orientar o contato? Então, a gente tem que informar que ele é um contato de um caso positivo, tá? Tem que lembrar de fazer o sigilo, né? Não posso dizer assim, olha, fulano, tô ligando para você porque o fulano de tal, que é seu colega de trabalho, foi positivo, né? Lembrem do sigilo. Então, vocês vão ligar, obviamente, para dizer, olha, fulano, você foi contato de um caso positivo laboratorialmente, a gente está fazendo o rastreamento para identificar os possíveis doentes, né? Infectados, na verdade, sintomáticos ou assintomáticos, e a importância dessa estratégia, a necessidade de ele procurar um atendimento de saúde, caso ele tenha, apresente algum sintoma, e a importância de, na possibilidade de realizar o teste, de fazê-lo, as orientações sobre a doença, quais são as manifestações clínicas, né? Explicar um pouquinho o que é síndrome gripal, quais são os sinais e sintomas de alerta, né? Que ele deve procurar, então, não mais uma unidade básica, mas sim um hospital. E o que fazer se ele apresentar alguns sintomas, né? Então, assim, a quem que ele deve ligar? Se de repente no município tem um número disponível para isso, um 0800, um centro de triagem, enfim. Cada município vai ter que montar a sua estratégia, né? E importante explicar para ele que ele tem que se isolar e como que ele deve fazer isso, quais as recomendações, como ele se isola dentro de casa, né? Quais os cuidados que ele tem que ter, reforçar essas orientações. E quais os serviços de referência para o tratamento diagnóstico que ele deve buscar, que foi o que eu falei anteriormente, né? Aí aqui as orientações sobre como e onde ele deve fazer o isolamento. Tem um capítulo nesse manual que ele fala recomendações para o isolamento, que eu só deixei lá no slide mais para frente, mas eu nem vou citar, porque tá bem descrito lá, né? Daí vocês podem também fazer uma cópia e entregar, de repente. Pensar nessas estratégias de como vão passar essas informações para esses contatos, tá? E informar que existem os canais de comunicação oficiais sobre a Covid-19, que tem os sites do Ministério, tem os sites do Estado, que às vezes o município já fez uma página de orientação, né? Então é importante que vocês instruam essas pessoas, os contatos, de todas essas informações. Do sigilo eu falei um pouquinho também, mas é importante também vocês reforçarem que o sigilo de todos os dados que vocês vão coletar com essa pessoa, né, existe, que vocês não vão repassar essas informações estritamente para investigação epidemiológica, tá? E para a importância do risco sanitário. E acordar com eles como que vocês vão fazer o acompanhamento, porque além do rastreamento, é importante realizar um monitoramento, que eu já vou falar a seguir, tá? Mas é importante que nesse contato vocês já expliquem para eles como que vai ser feito o monitoramento. Vai ser pessoalmente, vai ser por telefone, vai fazer um grupo, enfim, do WhatsApp, quando possível, sabe, com esses contactantes. Eu sei que tem o sigilo, então a gente tem que pensar muito nisso, mas vou dar um exemplo. Eu tenho uma família que o pai deu positivo e aí tem os outros contatos, né? Todo mundo sabe que ele é positivo, então eu posso fazer, sei lá, um grupo no WhatsApp e monitorando esses contatos nesses 14 dias, tá? Então, são estratégias que a gente vai pensando.
E de preferência, assim, já informar sobre a periodicidade, quais os horários disponíveis que a pessoa tem para vocês estarem entrando em contato, enfim, estabelecer essa estratégia, né? Deixá-los a par do que vai acontecer e do que é a estratégia em si. E agora, falando um pouquinho do monitoramento dos contatos. Então, a gente já fez a investigação caso positivo, já consegui rastrear todos os seus contatos, né? Estou fazendo o rastreamento, consegui encontrar todo mundo, já conversei com os contatos e agora preciso fazer um monitoramento. O monitoramento do caso sintomático e o monitoramento dos seus contactantes, tá? Então, ele deve ser conduzido para todos os contatos próximos e domiciliares, né? Identificados dos casos confirmados. Os contatos identificados, então, eles passam por um monitoramento diário. Para quê? Para a gente ver se tem o aparecimento de sinais e sintomas compatíveis com a COVID, por um período de 14 dias após a data do último contato com o caso confirmado. Por que 14 dias? Porque a gente inclui também o período de incubação, lembra? E o período de transmissibilidade da doença, tá? E orienta para que eles permaneçam em isolamento durante todo o período. Então, durante o monitoramento, eu vou orientando esse contato, né, essa pessoa. Porque, caso ela desenvolva sinais e sintomas sugestivos de COVID, ele vai se tornar um suspeito de COVID, e aí ele tem que seguir aquele fluxo de caso suspeito de COVID. Então, ele deve procurar uma unidade de saúde para avaliação clínica, para testagem, se possível, e tem que realizar o isolamento. Caso ele apresente sinais de agravamento, deve ser orientado que ele procure imediatamente um serviço de saúde mais próximo. E se ele for assintomático com confirmação laboratorial, por RT-PCR, e aqui também falta pesquisa de antígeno, ele deve fazer o isolamento por 10 dias, né, após a data da coleta. E aqueles casos assintomáticos com resultado não detectável, o isolamento social pode ser suspenso, tá? E de preferência que eles façam o automonitoramento dos possíveis sinais e sintomas até 14 dias do último contato. Na verdade, isso daqui é só uma recapitulação de tudo que a gente falou até agora, né? E aqui as estratégias para o monitoramento dos contatos, tá? Então, assim, os municípios podem escolher duas abordagens, uma ativa, que é aquela que exige uma equipe de investigadores, nas quais o monitoramento é feito diariamente, né, para avaliar aquilo que a gente falou, início dos sintomas, se a pessoa teve sintomas, através, pode ser de e-mail, pode ser por telefone, pode ser através de visita domiciliar. Lembrando que se tiver a visita domiciliar, tem que preconizar o distanciamento social, o uso de EPIs por parte dos investigadores. O monitoramento ele tem que ser diário, então, se algum de outro não puder ser feito, ele deve ser feito de forma retrospectiva, tá? E existe a outra estratégia que é a passiva, né? Na qual o próprio contato ele vai informar, então vai ser uma combinação entre a vigilância epidemiológica e o contato e dizer, olha, você me informa tal hora se você está bem ou se você apresenta alguns sintomas. Daí os contatos devem fazer o automonitoramento e reportar à equipe caso apareçam alguns sintomas, tá? Mas é importante que a ausência de sintomas também deve ser declarada diariamente, até para saber como se fosse uma notificação negativa, né? Dizendo, olha, eu estou bem, né? Não apresento sintomas. E lá no manual, eu nem vou citar aqui todas as recomendações, mas vocês podem, como eu falei antes, existe um capítulo de recomendações para o cuidado
Ó, você está sendo visto agora. Fala com o pessoal. Oi, pessoal. Vocês conseguem me responder pelo chat se vocês estão ouvindo? Ah, mas eu posso continuar por aqui? Ah, ainda está transmitindo o atraso deles. Boa tarde, pessoal. Só um momento que nós tivemos uma queda aqui na conexão. Nós já estamos conectando aqui. Só um momento. E voltamos, pessoal. Desculpa. Como vocês fecham aqui? Deixa eu ver aqui. Acho que eu te ouvi. Sai. Desculpa, eu acabei, na ânsia de tentar entrar, a gente acabou tentando entrar pelo celular também, porque caiu a nossa conexão, como o Mauri falou. Mas a gente agora vou colocar a apresentação novamente para a gente finalizar, tá bom? Entendeu? Não está entrando isso? Não. Bom, pessoal, tá ligado o áudio, né? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou tentar agora passar uns exemplos da vida real para a gente tentar fazer um raciocínio. Eu sei que está todo mundo cansado aí, sexta-feira, mas depois, se puderem aproveitar a aula, rever, fazer uma revisão, porque isso eu acho que é um resumo interessante para a gente poder, na prática do dia a dia, aplicar tudo que foi discutido agora, tá bom? Voltei, vamos lá. Então, eu estou colocando aqui mesmo exemplos da vida real, né, entre aspas, que a gente pode pensar em como agir no dia a dia. Então, vocês vão lidar ali com uma situação dos pacientes sintomáticos, né, procuram a unidade de saúde, procuram o seu centro de triagem, procuram a UPA, chega lá o paciente com febre, tosse e coriza. Daí a equipe assistente
pensa, estamos numa pandemia da Covid-19, eu tenho um paciente com síndrome gripal, faz uma avaliação, vê que ele não tem sinais de gravidade, e ele vai tomar a seguinte conduta. Você é um caso suspeito, você vai ter que ficar em isolamento domiciliar por 10 dias a contar do início dos seus sintomas, e lembrar que daí deve-se ter a orientação para esse indivíduo do que é o isolamento domiciliar, isso que a Fernanda colocou, que é importante. A gente tem no site da DIV, na página do coronavírus, que dá para se transformar em forma de panfletos. Eu trabalho no município e a gente acabou fazendo isso. A gente pegou aquela orientação que a Fernanda acabou de contar para a gente como deve ser, a gente imprimiu e deixou lá em cima do consultório. Então, quando o médico ou a enfermeira, alguém faz uma triagem de suspeita de Covid, vai isolar e entrega como deve ser feito esse isolamento do indivíduo em casa. Então, conta que tem que estar de máscara em casa, que deve dormir num quarto separado do restante das pessoas, que deve ter os prato, talher, copo nesse período só seu. Então, dá toda uma dica de como proceder o tal do isolamento domiciliar. Esse paciente vai para casa ser isolado e no município você vai solicitar que ele colha PCR. E daí você vai pedir preferencialmente na sua gestão alguma estratégia que consiga fazer a coleta desse indivíduo entre o 3º e o 7º dia de sintoma. Se você tiver o teste rápido de antígeno, né, você também pode fazer na hora. Então, se esse indivíduo já está lá em isolamento, ele apresentar o PCR ou o antígeno positivo, né, você vai ter uma etapa agora de rastreamento e monitoramento, tá? Então, você passa para essa fase do rastreamento dos contatos próximos e monitoramento tanto desse caso, para ver se ele não vai evoluir para gravidade, necessitar de internação, quanto o monitoramento dos contatos próximos, que segue aquelas definições que a Fernanda colocou. No dia a dia, o que a gente vê mesmo, né, que é mais fácil, que a gente acaba seguindo, é o contatante domiciliar, e os contatos próximos de trabalho, essa discussão, acaba ficando a critério da vigilância, que avalia onde o indivíduo trabalha, para verificar, para fazer aquilo que a Fernanda falou, ligar no setor, avisar que teve um caso, sem dizer nome, tentando o sigilo ao máximo, para tentar fazer esse rastreamento de um contato próximo que também possa ser um possível disseminador do vírus no ambiente. Então, você vai fazer esse rastreamento e monitoramento. Então, a primeira coisa, a partir do momento que você vai fazer esse rastreamento, é saber se tem nesses contatos próximos pessoas com sintomas. Às vezes, a gente esquece que ali tem alguém com uma dorzinha de garganta e uma coriza já há 5, 6 dias, que achava que estava bem, mas a partir do momento que o colega foi confirmado, ou o marido, ou o filho, foi confirmado com Covid, esse sintoma leva relevância. Então, ele tem que procurar uma unidade básica, um centro de triagem, para fazer uma avaliação. E nos casos que não tiverem sintoma, aí a gente vai trabalhar com dois cenários, né, para fazer esse controle da disseminação viral. E, mais uma vez, eu digo, por que a gente isola os contatos próximos? Por que a gente isola o sintomático? Porque a gente quer bloquear a transmissão do vírus, a gente quer controlar a pandemia, é por isso. Então, eu vou pegar esses contatos próximos assintomáticos. Se o meu município me dá a oportunidade de coletar PCR desses indivíduos, ótimo. Eu vou seguir aquilo que a Fernanda falou, colher entre o 5º e 10º dia, e vou avaliar o resultado e tomar conduta. Como na maioria, no município, por exemplo, que eu trabalho, não tem essa possibilidade, infelizmente, por estratégias de gestão, a gente consegue fazer o PCR de todos os sintomáticos, mas não consegue fazer dos contatos. Então, a gente vai fazer o isolamento domiciliar por 14 dias, a contar do último contato com o caso índice. Daí começa o grande dilema, né? Mas quando que é esse último contato, né? Literalmente, no papel, cientificamente, o último contato é daquele que você deu o beijo, o abraço,
conversou a menos de 1 metro sem máscara, você tem que contar a partir daquele dia que você fez aquilo pela última vez e contar 14 dias. O que eu tenho tentado explicar para as pessoas, que talvez uma metodologia que também ajude no raciocínio, seja o início dos sintomas do caso índice, como contar como último contato. Pressupondo, tá? Isso eu estou pressupondo, que esse indivíduo, a partir do momento que ele começou com os sintomas, mesmo dentro da casa dele, ele tomou os cuidados, já que nós estamos no meio de uma pandemia. Então, assim, as pessoas têm a sua responsabilidade social de, quando começar a ter uma tosse, começar a ter uma coriza, já se afastar. Se afastar, o que significa? Estar de máscara, não ficar beijando e abraçando o filho. Isso já é um afastamento, isso já é não ficar em contato. Então, você pode adotar, eu noto que essa estratégia do início dos sintomas para contar 14 dias pode ser relevante, desde que você saiba que esse indivíduo tomou as medidas assim que começou com os sintomas. Se esse indivíduo ficou lá beijando todo mundo, abraçando todo mundo, aí você vai ter um pouco mais de trabalho, porque daí você vai ter que contar a partir do último dia que ele fez isso, tá? Para contar os 14 dias. Daí eu estou trazendo para vocês um outro caso. Está acabando, pessoal. Um outro caso é o caso 2, é um caso assintomático que não teve contato com ninguém, quis fazer o teste por curiosidade. Aí eu vou repetir a tecla, que a gente já repetiu 1000 vezes, então eu vou tentar não ser tão repetitiva, mas já sendo, né? O paciente que fez o PCR vai ter que ter um isolamento domiciliar de 10 dias a contar da data da coleta. O paciente, um indivíduo que está sem sintoma, queria saber, só por curiosidade, se tem Covid, resolveu fazer um teste sorológico e vier positivo, vida que segue. Ele é assintomático, ele está usando máscara, ele fez um teste que provavelmente, se ele já está positivo, ele já saiu do período de viremia, ele só vai servir para aumentar o nosso número e mostrar melhor registro da doença, do vírus, né, no nosso cenário brasileiro. Então, ele é um dado epidemiológico, mas a vida dele segue em frente. E daí, eu vou fazer o rastreamento e monitoramento só dos contatos próximos que tiver PCR positivo, tá? Então, como a Fernanda já explicou, quem é assintomático e fez teste rápido por fazer, você não precisa fazer rastreamento e monitoramento de contatos, dos contatos próximos. E daí eu vou repetir, vou ficar aqui repetindo, por quê? Você fez, identificou o contato próximo, identificou se algum desses contatantes tem sintomas, se ele tiver sintoma, ele passa a ser um caso suspeito, e se ele não tem sintoma, eu tiver no município que consegue me dar PCR para eles, vou colher entre o 5º e 10º dia do último contato. Daí eu tomo a conduta a partir do resultado. Se eu não tiver o exame, que eu acho que é o que acontece mais com todo mundo, eu vou afastar esses contatantes próximos assintomáticos por 14 dias a contar do último contato com o caso índice. O último contato seria a última vez que ele beijou você, que ele abraçou, que ele conversou com você a menos de 1 metro sem máscara. Esse é o último contato. E, por último, o caso 3, já é um caso de síndrome respiratória aguda grave, aquele paciente que procurou o serviço médico com febre, tosse e falta de ar, né? A falta de ar na COVID é um dos sintomas que a gente classifica como quadro grave e coloca ele como uma síndrome respiratória aguda grave. A falta de ar, eu generalizei, mas é uma falta de ar importante, né? Os pequenos esforços, por exemplo, uma falta de ar de pequeno esforço é aquele que eu vou me virar na cama e sinto falta de ar, né? Então, já é uma falta de ar importante, e então eu caracterizo como uma síndrome respiratória aguda grave, e esse paciente tem que ser internado, né? Esse é aquele que vai precisar de cuidado hospitalar, de monitoramento, talvez de oxigenoterapia. Então, ele já entra como quadro grave. Então, ele entra e vai para o hospital e com isolamento para gotículas, tá? E a gente deve colher o PCR dele, eu escrevi aqui entre o 3º e o 7º dia, mas lembrar o seguinte, né, pessoal? Uma síndrome respiratória aguda grave, a gente não perde a oportunidade de colher PCR. A gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Então, ele entrou no hospital, já colhe. Mas só falta 2 dias para ele entrar no 3º dia. Começou hoje ou não.
Amanhã, não, já colhe, e depois, se vier negativo, segue aquilo que a Fernanda falou, espera 48 horas e colhe mais uma, mas não perde a oportunidade de colher PCR na síndrome respiratória aguda grave. E a mesma coisa, se o exame vier positivo, descobrir quem são os contatos próximos, saber se tem alguém sintomático dos contatos próximos, se ele for sintomático, ele entra na cadeia de sintomático, e no caso do PCR positivo, do caso índice, a gente deve fazer a mesma coisa no paciente, no contato próximo assintomático. Se eu puder, colho o PCR entre o 5º e o 10º dia do contato domiciliar assintomático. Se eu não tiver exame, eu isolo ele por 14 dias a contar do último contato com o caso índice. Vou repetir por que 14 dias, porque é o período mínimo de 0 a 14 que essa pessoa vai desenvolver a doença ou não, mas vai fazer viremia ou não. Aqueles 14 dias a gente fecha o cerco, entendeu? A gente fecha o cerco e bloqueia que se a pessoa entrou em contato com esse vírus, seja ela fazendo sintoma ou não, ela não vai sair na rua e transmitir para outras pessoas. Então, é por isso que ela fica esses 14 dias. Quando ela sair, se ela não teve sintomas, vai falar, às vezes ela nem pegou, às vezes ela nem pegou, mas se ela pegou, ela agora sai na rua e não passa mais para ninguém, entendeu? Então, é importante isso. E lembrar daí aquilo que a Fernanda falou, que na alta hospitalar, o paciente que foi internado por síndrome respiratória aguda não fica 10 dias de isolamento, ele fica 20, a contar do início do sintoma. Então, eu fui para o hospital com 3 dias de sintoma, fiquei 10 dias internado, então eu estou 13 dias de sintomas. Eu vou voltar para casa e ficar mais 7 dias lá no meu quartinho, com a minha máscara, comendo do meu pratinho, não vou compartilhar, não vou ficar abraçando e beijando ninguém, porque eu posso ter uma excreção viral maior e estar passando para os outros, tá? Uma outra opção, essa eu acho, coisas que a gente tem que passar, porque são informações, notas técnicas e ordens do Ministério da Saúde, mas essa outra opção você pode tirar esse indivíduo da síndrome respiratória aguda grave de isolamento, se ele tiver 2 resultados de PCR negativo após 10 dias, e desde que ele passe 24 horas sem os sintomas, como a gente bate na tecla de sempre, tá? Então, aí eu trouxe para vocês 3 modelos do dia a dia. E que, assim, eu acho que a gente precisa ler, reler, vocês não têm ideia, vou fazer um desabafo aqui, tá, Fernanda? Vocês não têm ideia o quanto nós estamos batalhando para entender essa pandemia, e a gente aprende um com o outro, né? Eu acho que a gente está aprendendo, vocês estão aprendendo, o Brasil está aprendendo, o mundo está aprendendo no dia a dia. Então, eu aprendi muito também nessa pandemia, que não dá para a gente julgar o fulano, como ele não sabe isso do coronavírus, como ele não sabe aquilo, porque é dia a dia, é vivendo para a gente conseguir entender o que esse vírus está fazendo no mundo. Tá certo, pessoal? Espero que tenha sido útil, Fernanda. Então, pessoal, e aí agora a gente vai responder um pouquinho as dúvidas de vocês, tá? Muitas já foram respondidas, a gente tem umas 4 páginas aqui de dúvidas, então, algumas a gente vai passando, mas algumas a gente vai responder porque eu achei bem interessante. Agora que a doutora Lígia estava falando, eu fui ali dar uma olhadinha no chat e eu vi que tem umas dúvidas ali. Tem alguém que está perguntando se entendeu certo, que deve ser afastado, então, os contatos só mediante confirmação do RT-PCR? E não na suspeita? Olha, não, gente, a gente tem que afastar os contatos na suspeita, tá? Eu sei que é difícil a gente pensar em todas as possibilidades, mas vamos tentar fazendo um exercício, assim. O que a gente quer com o afastamento dos contatos, né? Eu e a doutora Lígia, a gente está falando muito isso. Mas a gente quer encerrar a cadeia de transmissão. Então, o que eu faço? Se eu encontro um contato, né, um contato próximo ou domiciliar, e eu deixo ele circulando por aí, como no caso daquele assintomático, que a gente vai orientar a fazer a coleta para PCR só no 5º dia após o último contato. Se eu deixo ele esses 5 dias circulando e ele está já infectado e transmitindo, eu vou continuar uma cadeia de transmissão, e não é isso que a gente quer, né? Então, os contatos eu vou afastar já na suspeita, tá? Então, assim, ele é contato próximo, ele é contato domiciliar, ele tem sintomas, ele já é um caso sintomático, eu já vou ter que afastar, esse caso é fácil.
Agora, ele é assintomático, mas ele tem contato, ou seja, ele teve exposição, a mulher deu positivo e o marido é assintomático, mas ele teve muita exposição, né? Eles dormem juntos, eles fazem as refeições juntos, eles dividem um ambiente sem uso de máscara, sem uso das precauções individuais, porque em casa a gente não faz isso, né? Então, ele é um possível transmissor, sim, e eu preciso fazer o isolamento dele, tá? Uma das dúvidas essa daqui que eu achei até interessante, ó. Eu testei positivo para COVID, tá? Então, eu sou um sintomático, eu fico lá em isolamento por 10 dias a contar da data do início dos meus sintomas. Aí, depois, o meu filho começa a apresentar sintomas compatíveis. Depois que parar o meu período de isolamento dos 10 dias, eu posso retornar ao trabalho ou eu vou ser considerado um contato intradomiciliar e eu preciso ficar mais tempo em casa. Não, esse caso, eu sou positiva, eu fiquei os 10 dias e já acabou o meu período de transmissão, teoricamente, após os 10 dias, certo? Então, eu posso retomar as atividades. Por quê? Porque se o meu filho pegou de mim, digamos assim, eu não vou pegar dele neste momento. A gente não sabe ainda sobre as questões de infecção, tudo aquilo que a gente discutiu nas aulas anteriores, tá? Mas é muito próximo, eu não vou pegar dele, porque eu estou produzindo anticorpos contra aquele vírus, né? Então, neste momento, digamos, eu estou imunizada neste momento, tá? Então, eu posso retornar, sim, após o meu período de isolamento. Essa é uma situação. Paciente IgM deve ser considerado paciente recuperado se não apresentar sintomas? Confirma a afirmação, doutora Lídia? Então, na realidade, acho que a pessoa quis dizer, o paciente recuperado, o termo paciente recuperado, a gente parte do pressuposto que ele teve sintoma, né? Então, é aquele paciente que teve sintoma, e daí ele fez o teste, foi positivo, e passou os 14 dias, ele se sentiu bem, não evoluiu para gravidade, e daí ele é considerado um paciente recuperado. O que talvez a pessoa tenha quis dizer é que, assim, o paciente IgM deve ser considerado uma infecção recente que não tem mais risco de transmissão. Eu confirmo essa afirmação. A palavra recuperado a gente usa para quem teve sintomas, tá certo? Pacientes internados na clínica COVID, UTI COVID, eles podem sair do isolamento e serem transferidos para a clínica UTI geral após 20 dias do início dos sintomas? Posso responder? Uhum. Se ele tiver 24 horas sem febre e com melhora clínica importante dos sintomas, pode. Precisamos de uma melhor definição sobre melhora clínica importante. A doutora Lídia já falou, né? O que a gente considera melhora clínica importante, tá? Quando o paciente assintomático tem teste rápido positivo, daí estou considerando aqui teste rápido sorológico, tá? É importante a gente sempre deixar claro isso, porque sempre que eu falo teste rápido, vocês vão pensar automaticamente em teste rápido sorológico, aquele que detecta o anticorpo, IgG ou IgM. Mas lembrem que agora tem o teste rápido por antígeno, que eles são totalmente diferentes, né? Vocês já estão craques nisso, a gente sabe, mas é só para deixar claro. Quando, então, o paciente assintomático tem teste rápido positivo, aquele dos anticorpos, não tem mais indicação de afastamento das atividades pelo novo manual. Mas e os contatos próximos e domiciliares desse paciente? Seguem os fluxogramas do manual para avaliação da necessidade de afastamento? Não. De novo, foi aquilo que eu expliquei, né? Lembra lá da regrinha lá? Deixa eu voltar lá naquele slide só para a gente retomar isso, tá? O teste rápido não vai funcionar como critério para você... Ó, se eu tenho um teste rápido positivo, eu tô nessa fase aqui, lembrem. Então, eu possivelmente não tô mais transmitindo, tá? Quando a gente fala, assim, daquelas exceções, essa exceção que tá aqui, tá vendo, ó? Eu tenho um pouquinho de vírus e eu já tô começando a produzir anticorpo. Mas esses casos são uma minoria, são exceções. Então, a maioria dos casos, eles vão estar aqui. Por isso que a gente até orienta que o ideal para a coleta de exame sorológico é a partir do 10º dia, porque eu tenho um aumento de anticorpos aqui. E eu tenho uma queda considerável da quantidade de vírus no organismo, tá? Era isso, tá. Tudo que eu li, eu acho que... É que algumas são muito repetitivas, daí vai ficar muito cansativo se a gente começar a explicar, tá? Mas
tem uma aqui, contato domiciliar ou próximo assintomático. Ele permanece em isolamento por 14 dias a contar do último contato. No caso de contato domiciliar, consideramos quando o último contato? O dia que o paciente procurou a unidade, foi orientado quanto às medidas de prevenção no domicílio, ou 14 dias do início dos sintomas do paciente fonte. A gente achou essa pergunta muito interessante, tá? Porque isso foi uma dúvida que a gente teve e nós discutimos muito. Por isso que a gente colocou, vocês estão vendo 2 fluxos, um para contato domiciliar e outro para contato intradomiciliar, por causa desta dúvida aqui, depois a gente acabou deixando igual, mas eu vou pedir para a doutora Lígia explicar melhor essa situação, tá? Então, pessoal, é isso, assim. A discussão maior a gente está no meio de uma pandemia, né? Então, é aquela velha discussão. A partir do momento em que o indivíduo, independente de ter passado por uma avaliação médica ou não, começar a apresentar sintomas, isso é pregado na mídia, isso não somos nós que estou falando, a mídia põe isso, na televisão você está ouvindo isso há 1 ano. Se você tiver sintomas de gripe, você deve se afastar das pessoas, que eu digo, não ficar abraçando, beijando as pessoas, você deve fazer o uso da máscara, você deve evitar apertos de mão. Então, se você considerar que essa pessoa que iniciou o sintoma começou com essas medidas no mesmo dia, aí você pode contar a partir do início dos sintomas dessa pessoa. Agora, a gente vivendo a realidade, que às vezes as pessoas não acreditam que isso são medidas efetivas, e que daí, não, mas ele não fez nada, ele está há 5 dias tossindo na minha casa, não usa máscara, usa rarissimamente álcool gel, daí a gente vai ter mais trabalho, porque daí a gente vai ter que contar a partir do dia em que ele passou no médico e, teoricamente, ele vai obedecer o que o médico está falando. Então, essa é uma situação que vai depender, é engraçado que eu vou falar, individualmente. Não dá para a gente cravar uma conduta, mas eu acho que o que a gente tem que pregar é educação para dizer para as pessoas que, a partir do momento que ela tem sintomas, ela deve ter a etiqueta da tosse, ela deve usar máscara, ela deve se distanciar de seus familiares do ponto de vista logístico, e daí facilita o nosso entendimento, porque daí a gente pode considerar o afastamento a partir do início do sintoma daquela pessoa, porque ela tomou as medidas de distanciamento. E existe também uma outra dúvida, que é em relação ao fluxograma 7, lá do manual, tá? Se fala sobre contatos domiciliares de casos suspeitos ou confirmados. Gente, tá errado, tá? Casos suspeitos no manual tá errado. A gente vai corrigir, vai fazer essa correção e aquela outra que eu falei para vocês, que eu já apresentei correto, que é do assintomático, que testa positivo. Ele vai ficar 10, que testa positivo no PCR, ou no teste de antígeno, ele vai ficar 10 dias, e não 14. Então, vou fazer essa correção, e essa outra correção no fluxograma 7, no anexo 7, que não existe essa orientação de contatos domiciliares de casos suspeitos, são só os contatos domiciliares de casos confirmados. É um erro mesmo, porque, se eu não me engano, ele está errado na questão dos assintomáticos, que são contatos domiciliares de casos suspeitos, e no fluxo dos sintomáticos, que são contatos de casos domiciliares, ele está correto, ele não fala de casos suspeitos, tá? Muito obrigada pela consideração, e a gente vai tirar essa informação na próxima atualização, que vai sair até segunda, tá bom? Eu acho que as outras dúvidas a gente já explicou, e só tem algumas questões que a gente está falando aqui no chat. Contatos domiciliares de casos suspeitos devem ser afastados, ok. Mas aí eu devo testá-lo somente após a confirmação do caso suspeito? Sim, é aquilo que eu acabei de falar, né? Tá errado a gente considerar o contato o caso suspeito. O contato vai ser sempre o caso confirmado por PCR ou antígeno, porque é aquela pessoa que tá aqui, lembrem, tá, gente? Que tá aqui nesse pico de viremia, tá? Alguém tá perguntando aqui sobre o exemplo 2. Meu exemplo lá, né? Oh, meu Deus, voltei, desculpa, gente. Aqui,
Na parte do isolamento dos contatos ficou confuso, porque no exemplo 2 está escrito aplicar somente esse PCR positivo, identificar os contatos. Isso, então talvez eu não tenha me feito entender. Eu repito, pessoal, eu estou imaginando aquele paciente, aquela pessoa, nem é paciente, que está sem sintoma, vou repetir que a gente está aqui para isso. Eu estou imaginando uma pessoa que foi fazer teste, ela está sem sintoma nenhum, e ela escolheu fazer o PCR. Daí ela fez o PCR e deu positivo. Nela, eu vou rastrear os contatos próximos. Se eu tiver aquela pessoa que está sem sintoma, não tem nenhum contato confirmado de Covid com ninguém, foi testar por curiosidade e resolveu fazer o teste sorológico, aquele do IgM, do IgG, do IgA, e ele veio positivo. Isso daí eu não preciso rastrear e monitorar os contatos, é isso que eu quis dizer. Eu espero que eu tenha me feito entender agora. Uma outra dúvida do chat. Então, TR não gera alta para isolamento, não é parâmetro? Teste rápido sorológico não é parâmetro. Certo, né, Fernanda? A gente fala tanto que daqui a pouco confunde. Não tem muitas dúvidas no chat, tá, gente? Então, eu vou retomar aqui. Hoje é a nossa última aula, então eu acho importante. Tem uma dúvida que diz assim, o fluxograma do compactante assintomático ficou confuso. A questão do isolamento nos positivos de sorológico contradiz o anterior. Não entendi muito bem, mas eu espero que, eu acho que isso foi lá no início da apresentação. Então, eu espero que vocês já tenham sanado as dúvidas. E a gente pode rever depois e, de repente, se você considerar com a dúvida, manda e-mail, relembrando, né, Fernanda? E daí a gente falar. O que a gente não conseguiu responder aqui no chat, mandem lá para o e-mail, coronavírus, podem continuar mandando as dúvidas por lá, porque a gente vai respondendo por lá, tá? Se vocês ainda ficarem com dúvidas, acharem que tem alguma coisa que não está fechando, enfim, que não tem coerência, enviem por lá, porque isso é um processo, como a doutora Lígia falou, que ele está em constante mudanças, né? A gente está aprendendo juntos, assim, então, a gente sabe que ficou muito difícil a gente dar o apoio para vocês, que a gente deveria, na verdade, que a gente estava acostumado com os nossos fluxos habituais de trabalho, mas por causa dessa sobrecarga, porque muitas vezes a gente precisava estudar e entender as modificações que aconteciam diariamente. Tem mais algumas considerações finais que eu gostaria de fazer com vocês? Vieram algumas dúvidas da apresentação de ontem sobre notificação, mas aí a gente vai responder tudo por e-mail, tá? Só queria deixar algumas coisas bem claras, assim. Gente, a gente nunca orientou os municípios que fazem teste rápido, aqueles sorológicos, que digitassem no SC digital, tá? Só para deixar claro, se em algum momento vocês entenderam isso, essa informação, esqueçam essa informação. Só quem digita na plataforma SC digital, que a Arielle falou ontem, devem ser os laboratórios privados e as farmácias, tá? Teste rápido, o município vai digitar lá no eSUS, tem um campo informando qual o tipo de teste, o resultado do teste, e ele informa por lá, tá bom? Então, assim, município não digita no SC digital, tá bom? Notificações, a gente volta a falar. Agora mudou, a partir desse manual, a gente vai notificar todo mundo. Então, notifica teste rápido sorológico, notifica ELISA, notifica ECLIA, notifica CLIA, notifica PCR, notifica teste de antígeno, notifica os positivos, os negativos, os reagentes, os não reagentes, notifica se a pessoa fez 3 testes com resultados diferentes, eu notifico, tá bom? Qual é o problema de notificar várias vezes? É aquela questão que a Arielle falou muito ontem, duplicidade. E aí a gente fica com o banco muito sujo, tá? Então, sempre que notificar, tentem colocar os nomes corretos, a mesma grafia, para a gente não ter esse tipo de problema. Foi uma dúvida aqui do chat que eu achei interessante. Na verdade, não foi uma dúvida, foi um comentário quando a gente falou do rastreamento. Que é muito importante que os gestores, e devem ter gestores que estão nos assistindo aqui, que eles deem apoio para a vigilância epidemiológica nesse sentido, porque
Às vezes, a gente sabe que a maioria das equipes municipais, elas têm uma pessoa na vigilância epidemiológica, né? E ela não vai conseguir fazer o rastreio, e isso vai ser muito importante para essa nova etapa que a gente vai viver da pandemia agora, porque agora a gente, se Deus quiser, né, possivelmente a gente está começando a reduzir o número de casos, e a gente vai entrar numa situação, digamos assim, que a gente vai conseguir controlar os surtos, conseguir controlar através dessas estratégias, né, de investigar, rastrear e monitorar os contatos, e aí vai precisar de equipes. Então, assim, é muito importante que os gestores sejam sensibilizados agora para fortalecer as equipes de vigilância dos municípios, de vigilância, de atenção primária, para poder desempenhar essas ações, tá? E também vi alguns comentários falando assim, então agora o teste sorológico, ele não pode ser utilizado mesmo para fins de isolamento, não uso para fins de isolamento, mas a gente usa para fins de diagnóstico, como foi o que a gente comentou até agora, né? A gente utiliza sim para confirmar caso, mas não para essas ações específicas de isolamento ou suspensão do isolamento, tá? Eu agradeço vocês pela presença em todas essas aulas, então, a gente vai chegar aqui no finalzinho da nossa última web palestra. Lá no YouTube da DIV, então, fica disponível aquela apresentação do início. As nossas vídeos também vão ficar todas gravadas, vocês já devem ter visto, né, no YouTube do COSEMES. A gente continua deixando o nosso e-mail para contato, para que vocês tirem as dúvidas. E eu espero que as nossas aulas tenham contribuído um pouco para sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, eu agradeço a participação de todos e um abraço a todos vocês.